junto com Scanzerla, um livro que tem um capítulo, ajudou a organizar esse livro, Fundamentos da Bioética. Depois, com Pirro e Schramm, publicou Nanotecnociências e Humanidade, na editora Pinheiros. E, por fim, o último livro, que é bem sobre o nosso tema, que é 3 Ensaios de Bioética, pela editora Fiocruz, em 2015. Roland, muito bem-vindo e pode iniciar a tua apresentação. Obrigado. Está me ouvindo? Sim. Obrigado, Roque. Obrigado a todos. Boa tarde a todas e todos. Tem que ser politicamente correto. Então, vamos entrar, por favor. Diferentemente de quem me precedeu, eu escrevi um texto que eu vou ler, então vocês têm 2 opções, podem juntar as 2. Ler e escutar, ou só ler, ou só escutar. Então vamos lá. Vou começar com a introdução. De acordo com o título deste colóquio, a biopolítica como teorema da bioética, existiria um vínculo entre biopolítica, bioética e declaração sobre bioética e direitos humanos, sendo que, nesta relação, a biopolítica pode assumir o papel ou a função de ser um teorema para a bioética. Mas o que significa teorema? Esta pergunta está relacionada com outra, aquela sobre a pertinência e a legitimidade de usar o termo teorema aplicando a biopolítica. E é abordada na própria apresentação deste colóquio nas perguntas: seria possível afirmar que a biopolítica é o teorema explicativo da realidade atual de sempre maior captura da vida pelas biotecnologias? E segunda pergunta: a biopolítica seria o teorema da bioética? Uma resposta afirmativa é que a biopolítica constitui um teorema utilizada pela bioética quando esta se ocupa da moralidade da construção e do uso das biotecnologias, assim como das políticas sanitárias envolvidas, que implicam, como já escutaram hoje de manhã, em dispositivos de biopoder que possuem conteúdos econômicos, sociais e culturais e que são relevantes no contexto das discussões sobre os direitos humanos e que transcendem a mera ordem jurídica. Com efeito, de acordo com o já citado também hoje de manhã Roberto Espósito, quando se fala de direitos humanos, não é a determinados sujeitos jurídicos que nos referimos, mas sim a indivíduos que não se definem por outra coisa que não seja a simples categoria de seres vivos. Ou seja, a biopolítica, considerada no contexto dos direitos humanos, se refere aos direitos dos humanos entendidos antes, ou em primeiro lugar, como seres vivos, e não como cidadãos, como se costuma fazer. Etimologicamente, como ele falou, a minha formação inicial em letras, então eu fiz filologia, por isso a minha insistência na análise conceitual. Etimologicamente, teorema vem do grego teorema, que possuía os significados de espetáculo e de objeto de estudo, e cuja raiz te denotava um conhecimento voluntário constante, sendo que o verbo teorein indicava, para Aristóteles, contemplação. Indo agora para os dicionários lexicográficos, alguns definem teorema como conceito especulativo, ou como proposição demonstrável que resulta de outras proposições já colocadas. O primeiro é o Wise, e o segundo é o Le Petit Robert, francês. Agora, de acordo com o vocabulário técnico e crítico de filosofia de André Lalande, que aconselham, é um excelente dicionário, teorema significava inicialmente proposição especulativa, significado ainda vigente em
dedução para servir de premissa de novos raciocínios, e sendo utilizado com o sentido de princípio, associado a uma especificação como na expressão o teorema do quadrado da hipotenusa, que todos nós estudamos. Em seguida, significava enunciado demonstrável em uma teoria, em oposição a problema e também a definição, axioma, postulado. Ou ainda, proposição demonstrável por oposição aos princípios primeiros que não são suscetíveis de demonstração. A partir de algumas definições de teorema, como proposição especulativa e princípio, podemos, portanto, considerar a bioética como um teorema da bioética. A biopolítica como um teorema da bioética. Mostrando, por exemplo, que conteúdos e dispositivos da biopolítica podem ser usados como princípios e ferramentas pela bioética, pelo menos quando considerados como forma de governança concreta da vida de pessoas e populações e ou como contexto hermenêutico, que foi também a expressão utilizada na apresentação, para análise bioética no contexto da abordagem da Declaração sobre Bioética de Direitos Humanos. Este parece, portanto, ser o caso da apresentação ao considerar a bioética como dependente de, um pouco longa a citação, mas macro-reconfigurações políticas do poder que tiveram como foco a valorização da vida, constituindo um biopoder que, para fortalecer-se, desenvolveu sucessivas dinâmicas socioculturais, econômicas de cuidado e captura da vida, constituindo a biopolítica como forma de governança e as questões da bioética como inscritas nesse contexto do cuidado, captura e governança, tornando a biopolítica o contexto hermenêutico para entender os problemas éticos enfrentados pela bioética. Ponto. A seguir, apresentarei os dois paradigmas constituídos pela bioética e biopolítica e algumas possíveis relações com a Declaração da Unesco. Vamos começar com a emergência dos dois paradigmas, que, aliás, biopolítica e bioética estão associados ao termo paradigma. Portanto, existe um paradigma bioético e existe um paradigma biopolítico. Costuma-se associar a emergência do paradigma biopolítico, como já vimos hoje de manhã, aos trabalhos de Michel Foucault sobre o governo dos homens, chamado também de governabilidade, governamentalite, e o exercício do biopoder. Isto é, sobre a prática em que tal exercício se traduz a partir do momento em que os seres humanos, enquanto espécie, se tornam objeto de uma estratégia política geral, que visa garantir e reforçar a saúde do corpo coletivo, pela gestão estatística e administrativa e atenção sanitária sobre as doenças endêmicas e epidêmicas, além do controle dos eventos e fenômenos que comprometem a habilidade e atividade dos indivíduos, tais como enfermidades, anomalias, velhice. Pode-se, portanto, sintetizar e dizer que a característica geral da biopolítica consiste em se explicar sobre dois níveis, ou seja, tanto no plano individual quanto naquele da totalidade social, graças à aplicação das disciplinas ao corpo-organismo do indivíduo e das políticas de regulação ao corpo-espécie da população. Em Foucault existe sempre essa ambiguidade. Então se aplica ao indivíduo ou se aplica à população como espécie, a espécie do Homo sapiens ou do Homo sapiens demens, como dizia Edgar Morin. Em particular, a governamentalidade era entendida por Foucault como encontro entre as técnicas de dominação
exercida sobre os outros e as técnicas de si. Que, aliás, essa preocupação sobre si é a última preocupação dele, sobre o qual ele, nos últimos anos, pensou. Sendo que o estudo das relações entre o governo dos outros e o governo de si, no marco da governamentalidade, permite também a articulação das estratégias de resistência, já vamos voltar, de resistência. Esta dialética entre dominação e resistência se inscreve num conjunto de maneiras de governar, que são formadas por instituições, procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer essa forma de exercício do poder que tem, por objetivo principal, a população, por forma central a economia política e por instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança, o que teria dado origem a uma síntese representada por um Estado governamentalizado. Mas a biopolítica tem a ver tanto com formas de dominação pelo biopoder, como com a própria democracia, como vimos também na segunda conferência hoje de manhã, que desde sua origem incorpora um elemento biológico, sendo que o governo da vida tem a ver com uma profunda mudança do poder que agarra diretamente a vida, modificando-a, o que nos introduziria no reino da necessidade, onde se situa aquele elemento biológico corpóreo, aquela vulnerabilidade que nos reúne e que pode gerar possibilidades positivas de vida e ou arriscadas dinâmicas de poder. Aqui cito a conferencista que devia estar aqui, Laura Bazzicalupo, que infelizmente não está aqui, mas é uma homenagem a ela. Esse era para o paradigma biopolítico. Agora vamos para o paradigma bioético. Costuma-se também fazer começar a vigência do paradigma bioético, entendido como modelo de uma ética para a tecnociência, de acordo com a definição do Gilbert Otois, no começo dos anos 70, quando a bioética surge com um projeto interdisciplinar proposto pelo oncologista Van Rensselaer Potter, para estudar e avaliar a moralidade da competência biotecnocientífica, adquirida pelo homem e aplicada às interrelações entre humanos e com outros seres vivos e o ambiente natural. Para Potter, o papel da interdisciplinaridade seria evitar o reducionismo da separação tradicional entre as assim chamadas duas culturas, a cultura científica, tecnocientífica e biotecnocientífica, que é um palavrão que eu inventei, aparentemente objetiva e isenta de valores morais, por um lado, e as ciências humanas e sociais, que incluem tais valores, por outro. Para Potter, este campo interdisciplinar seria constituído pela bioética, da qual deveria surgir também a biopolítica, que o autor denomina política bioética, considerada necessária, pois, num futuro a longo prazo, teremos de inventar e desenvolver uma política bioética, palavras dele, segundo Munhoz. De fato, com relação à biopolítica, pode-se considerar que sua origem, seus instrumentos e aplicações estão intimamente ligados ao desenvolvimento da bioética, pois a biopolítica surge mesmo como um produto da sua expansão. Sendo que esta bioética política ou biopolítica existe hoje em dia, como a parte da bioética que transforma os problemas da interação entre as sociedades e os sistemas biológicos em decisões e ações políticas através de acordos, normas, regulamentações e leis. Em resumo, a biopolítica enfrenta os aspectos políticos e regulamentares da bioética, encarando-a no plano da sociedade em geral. De novo, Munhoz. Mas esta emergência de uma bioética política
poderia tornar a bioética uma disciplina em riscos, aqui estou citando Kotov, devido a um suposto excessivo academicismo, que estaria focado em problemas pontuais e irrelevantes, quando comparados com os grandes temas como iniquidade social, políticas públicas sanitárias, crise ecológica, que estariam de fato sendo assumidos ou anexados para a biopolítica, devendo-se, portanto, segundo Kotov, impedir sua apropriação desde outros flancos, distantes da agenda específica do pensamento bioético. De fato, o tipo de relação existente atualmente entre bioética e biopolítica remete à própria história da relação entre ética e política, como veremos a seguir, e vou voltar um pouco mais atrás. A relação entre ética e política. A relação vigente entre ética e política pode ser vista como momento de tomada de poder decisiva do homem sobre a vida. E aqui é Morin que estou citando. No qual a manipulação pelo homem e a manipulação sobre o homem constituem a porta aberta à manipulação ilimitada da vida. Razão pela qual é impossível deduzir uma política de uma ética. E é impossível isolar uma ética de uma política. Claro, Morin é o teórico da complexidade, portanto, ele não é A/B, é A e o B. Nesse contexto, podemos considerar a ética, e aqui desculpe, né, a coisa Narcís, estou me autocitando, como a instância questionadora e julgadora da moralidade da política e da economia. Tanto no sentido de colocar limites morais, como no sentido de questionar os limites considerados inevitáveis pelo assim chamado realismo político ou econômico. Por sua vez, política e economia, cada uma com suas ferramentas próprias, colocam questões à ética, a qual se vê obrigada a preocupar-se de novos aspectos morais e de novos territórios da moralidade. Podendo-se acreditar que é deste diálogo crítico permanente que surgirá, por exemplo, o campo das éticas aplicadas e da bioética, que se preocupam com soluções concretas ou, como preferem alguns, pragmáticas aos conflitos. Autocitação. Tem mais uma. Em outros termos, a ética pode servir como instância de questionamento da moralidade das ações políticas. E a política representar um questionamento sobre a pertinência e a utilidade da procura da filosofia moral para dirimir os conflitos que surgem no seio da sociedade organizada e do Estado. Por isso, pode-se considerar a ética e a política como constituinte de um terreno conflituoso, onde a ética questiona a política em nome de alguma concepção do bem e da justiça, e a política questiona a ética, seja em nome de algum princípio de autoridade estabelecido a priori, seja em nome do realismo que estaria implícito no exercício do poder. Mas sempre também em nome de uma maior concreção e de um maior compromisso com a realidade dos fatos sociais. Pois é exatamente a tais desafios que a ética aplicada tenta responder, optando por soluções que sejam moralmente aceitáveis dentro de uma determinada situação histórica e cultural. Mas existem antecedentes. Então vamos lá, antecedentes da relação entre bioética e biopolítica. Como vimos na introdução, bioética e biopolítica são dois neologismos que se afirmam a partir dos anos 70 do século XX, com Potter e Foucault. Mas o primeiro, quer dizer, bioética, já tinha sido utilizado por Fritz Jahr, em 27, que criou a palavra hifenizada bioéthique para tentar ampliar o campo da ética deontológica kantiana, estendendo o campo dos pacientes morais pela aplicação do imperativo bioético a animais e plantas.
O segundo neologismo, na forma de biopolítica, foi utilizado em 1918 por Rudolf Kjellén. E quem me deu essa indicação foi a Bacigalupo mesmo. Sendo utilizado ipsis literis em 74 por Michel Foucault, em seus estudos sobre o nascimento da medicina social a partir do século XVIII, que, aliás, é uma conferência que Foucault fez na UERJ, no Rio de Janeiro, na qual o autor traçava uma genealogia do saber médico e sanitário constituído por uma biohistória sobre o efeito no nível biológico, agora é Foucault, direto aqui, da intervenção médica, e considerando que a história da espécie humana não fica indiferente à medicalização. B. A medicalização da existência, conduta, comportamento, que integraria uma rede cada vez mais densa e importante. Por fim, a economia da saúde, referente à melhora da saúde, dos serviços de saúde e do consumo de saúde no desenvolvimento das sociedades. Essa é a conferência de 74. Em particular, Foucault defendia a tese de que o capitalismo, já abordado também hoje de manhã, inicialmente socializado, e que o capitalismo teria inicialmente socializado um primeiro objeto, o corpo, em função da força produtiva. Sendo que para a sociedade capitalista é o biopolítico que importava antes de tudo, o biológico, o somático, o corporal. O corpo é uma realidade biopolítica, a medicina é uma estratégia biopolítica. Em suma, Foucault situa a biopolítica na emergência da medicina social, ou, dito em termos atuais, é lá na Fiocruz, da bendita, maldita saúde pública. Pode até dizer que biopolítica, de fato, se tornou um sinônimo de saúde pública. De fato, em sua primeira fase de estudo, Foucault indicara com biopolítica uma forma de governo da vida que denominara biopoder, referido aos corpos individuais, e é somente numa segunda fase que o termo será aplicado a populações, aproximando assim o campo da biopolítica do campo de saúde pública, tornando biopolítica e pública praticamente sinônimos, aquilo que já falei. Como escreveu em 76 o próprio autor, este poder sobre a vida tem se desenvolvido sob duas formas principais, que não são antitéticas, e que constituiriam antes dois polos de desenvolvimento ligados por todo um feixe intermediário de relações. O primeiro polo é chamado de anatomopolítica do corpo humano, e aborda o corpo humano como máquina, que é uma metáfora cartesiana, né? Integrada a sistemas de controle eficazes e econômicos. O segundo, que o autor chama de biopolítica da população, se refere ao corpo-espécie, atravessados pela mecânica do vivente e servindo de suporte aos processos biológicos, tais como os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade, com todas as condições que podem fazê-los variar, graças a toda uma série de intervenções e de controles reguladores. Uma biopolítica da população. Dito em outros termos, o campo de atuação da biopolítica se situaria entre as disciplinas do corpo e as regulações da população, que constituiriam os dois polos ao redor dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a vida, graças à administração dos corpos e à gestão calculadora da vida, o que teria implicado a explosão de várias e numerosas técnicas para obter o assujeitamento dos corpos e o controle das populações, e que teria aberto a era de um biopoder.
Em suma, para Foucault, o termo biopolítica indicaria uma mutação que afeta a estrutura do poder, que enquanto biopoder assumiria o papel de assegurar, sustentar, reforçar e multiplicar a vida e de ordená-la, produzindo uma anatomopolítica do corpo humano e uma biopolítica da população que procuraria distribuir o vivente em um domínio de valor e de utilidade, sendo que seria assim que o biológico se reflete no político. Numa avaliação do trabalho de Foucault, Bacigalupo considera que a intuição de Foucault, ela chama de intuição, foi um ponto de partida para a reflexão atual sobre biopolítica e governança, isto é, sobre uma série de práticas de gestão das vidas humanas que implicam um projeto de melhoria sociopolítica, que se coloca na perspectiva da biologia e da economia, descreve o homem para objetivá-lo, seja como ser biológico vivente, seja como ator produtivo consumidor, graças a discursos como aqueles da biologia e da economia, que devem ser encarados como regimes de saber-poder, pois a biopolítica elege tais formas de verdades-poder que, enquanto científicas, possuem a aura da indiscutibilidade e de certeza, e se referem à gestão dos comportamentos, sendo objetivo de Foucault desvendar seus efeitos políticos. E agora, a biopolítica depois de Foucault. Rapidamente, porque seria gigantesco, mas só alguns traços importantes. A partir de Foucault, o conceito de biopolítica vem sendo repensado no novo contexto do capitalismo cognitivo, de novo Bacigalupo aqui, que produz ambíguas subjetivações entre persistências heterônomas e espaços de autonomia, com uma problemática retomada do tema eugenético e uma abordagem incisiva a fenômenos globais como o fluxo de migrantes e as guerras globais, que já foram citadas também hoje de manhã. O conceito de biopolítica é pensado em particular por Giorgio Agamben, que o associa aos conceitos que desenvolveu de vida nua, homo sacer, poder soberano e estado de exceção, cujo paradigma seria o campo de concentração. De fato, para o autor, a implicação da vida nua na esfera política constitui o núcleo originário, ainda que encoberto, do poder soberano, e constituiria o autêntico significado da biopolítica, pois a biopolítica é pelo menos tão antiga quanto a exceção soberana, devendo-se considerar que a dupla categorial fundamental da política ocidental não é aquela amigo-inimigo, mas vida nua, existência política, zoé, bios, exclusão-inclusão. Em suma, em Agamben, o totalitarismo se torna um terreno privilegiado de análise da biopolítica. E existiria um contínuo biopolítico de democracia e totalitarismo. Entretanto, segundo Agamben, haveria no campo da biopolítica também uma forma de resistência ao biopoder soberano, que o autor chama de biopolítica menor, entendida como outra política por enfrentar o poder onde ele se exerce, isto é, entre público e privado, corpo biológico e corpo político, devendo-se focar este no man's land de duplo movimento de subjetivação e dessubjetivação, e que seria aquele de uma nova política, um retorno à vida nua, não mais como fundamento de poder, mas como forma de vida. Isso é Agamben. Outros autores que também se preocuparam com as formas de uma possível resistência aos efeitos dos dispositivos da biopolítica e do biopoder são Toni Negri, ou Antônio Negri, Toni para os amigos, e Roberto Espósito.
Negri, ao contrário de Foucault, separa biopolítica e biopoder e pensa em uma nova forma afirmativa e criativa do biopoder, representada pelo império, que não somente administra um território e uma população, mas que quer criar um mundo e não se limita a regular as interações humanas, mas procura dominar diretamente a natureza humana. Pensem agora em todas as questões do empowerment, etc, etc. Bom, depois eventualmente a gente fala. Para Negri, seria de fato possível separar biopolítica e biopoder, utilizando a primeira, biopolítica, contra o segundo, mobilizando a potência da multidão contra o biopoder. Ele utiliza esse conceito de potência, que é um conceito de Spinoza, né? Que Deleuze também desenvolveu, que opunha a potência contra o poder. Em contato com o coração pulsante da vida investida pelo biopoder, o que permitiria mobilizar a potência da multidão contra o poder imperial e que a fez crescer somente para utilizá-la. Desculpa a repetição. Bom, agora Expósito, o último. Expósito, por sua vez, parte da constatação, aliás já feita por Agamben, da incerteza que acompanharia a categoria de biopolítica e que a impediria de ter qualquer conotação estável, tornando-a objeto de um áspero confronto filosófico e político sobre a configuração e o destino de nosso tempo. De fato, para o autor haveria em biopolítica uma zona de dupla indiscernibilidade, porque habitada por um termo que não lhe convém. A solução para sair desta incerteza seria, para Expósito, um outro paradigma que ele propõe, o paradigma imunitário, no qual biosenomos, vida e política, resultam ser os dois componentes de um único inscindível conjunto. E que, ao contrário de tudo o que pressupõe o conceito de biopolítica, afirma que não existe um poder externo à vida, assim como a vida não se dá nunca fora das relações de poder. Pois a política não é senão a possibilidade ou o instrumento de conservar a vida, sendo a imunização uma proteção negativa da vida. Parece até um sanitarista. Vamos lá agora. Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Esse é o último ponto. Uma formulação explícita da relação entre direitos humanos, bioética e, embora não claramente explicitada com a biopolítica, é a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco, a qual mostra que os direitos do homem são, talvez, o único lugar onde há um alto grau de consenso moral nas sociedades pluralistas e multiculturais do nosso tempo. Vejamos com mais detalhes. A declaração começa por considerar o vínculo entre paradigma biotecnocientífico, embora não utilize esse termo, e paradigma bioético, destacando os rápidos avanços na ciência e na tecnologia que progressivamente afetam nossa compreensão da vida e a vida em si, o que implicaria uma forte exigência de uma resposta global para as implicações éticas de tais desenvolvimentos. A declaração também reconhece as implicações bioéticas de tais avanços e aplicações, destacando a necessidade do devido respeito à dignidade da pessoa humana e do cumprimento e respeito universais pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, defendendo ser necessário e oportuno que a comunidade internacional declare princípios universais que fundamentem uma resposta da humanidade aos sempre crescentes dilemas e controvérsias que se referem à espécie humana
e ao meio ambiente. Ademais, a declaração considera que seja papel da Unesco identificar princípios universais baseados em valores éticos compartilhados, que sirvam para o desenvolvimento científico e tecnológico e a transformação social, elevando em conta a responsabilidade da geração presente para gerações futuras, assim como os possíveis desenvolvimentos futuros, pois todos os seres humanos, sem distinção, devem se beneficiar dos mesmos elevados padrões éticos na medicina e nas pesquisas em ciências da vida. Como podemos ver, nesta vinculação entre práticas biotecnocientíficas e respostas bioéticas, a declaração destaca a necessidade de uma abordagem global, caracterizada pelo cumprimento e respeito universais pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, pelo respeito à dignidade da pessoa humana e a todos os seres humanos sem distinção. A parte central da declaração se refere a princípios, que nós vamos ver a seguir. O artigo 3º. A dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser respeitados em sua totalidade, sendo que os interesses e o bem-estar do indivíduo devem ter prioridade sobre o interesse exclusivo da ciência ou da sociedade. Aqui a declaração prioriza, evidentemente, os direitos ditos de primeira geração, isto é, os direitos do indivíduo ou pessoa, frente a possíveis interesses coletivos, estabelecendo uma relação com a biopolítica, pelo menos indireta. Artigo 4º. Os benefícios diretos e indiretos a pacientes, sujeitos de pesquisa e outros indivíduos afetados devem ser maximizados e qualquer dano possível minimizado. O artigo, neste caso, aborda a ponderação entre riscos e benefícios, priorizando os benefícios frente aos efeitos daninhos da biopolítica. Artigo 5º. Deve ser respeitada a autonomia dos indivíduos para tomar decisões, quando possam ser responsáveis por essas decisões, e desde que respeite a autonomia dos demais, devendo ser tomadas medidas especiais para proteger direitos e interesses dos não capazes de exercer sua autonomia. O artigo defende o exercício da autonomia nas decisões de pessoas cognitiva e moralmente competentes, quer dizer que são autônomas, e a proteção dos não competentes, abrindo um espaço para considerações biopolíticas e para a possibilidade de uma biopolítica menor, como aquela proposta, por exemplo, por Agamben. Vamos lá, artigo 6º. Qualquer intervenção médica, preventiva, diagnóstica e terapêutica só deve ser realizada com o consentimento prévio, livre e esclarecido do indivíduo envolvido, baseado em informações adequadas. Tal consentimento podendo ser retirado a qualquer momento e por qualquer razão sem acarretar desvantagem ou preconceito. O artigo defende a autonomia dos pacientes morais frente ao poder biomédico, abrindo um espaço para a biopolítica quando destaca desvantagens e preconceitos que podem afetá-los. Artigo 10º, pulei um pouco. A igualdade fundamental entre, porque os outros são repetitivos. A igualdade fundamental entre todos os seres humanos, em termos de dignidade e de direitos, deve ser respeitada de modo que todos sejam tratados de forma justa e equitativa. O artigo se ocupa da justiça, defendendo igualdade e equidade. Vocês sabem, né? Igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, né? O que pode ser visto também como uma forma de resistência ao biopoder. Artigo 11. Nenhum indivíduo ou grupo deve ser discriminado ou estigmatizado por qualquer razão.
O artigo retoma o conteúdo do artigo 6º, recusando a discriminação e a estigmatização das diferenças. Espera aí. Volte um pouco lá, por favor. Artigo 12. A importância da diversidade cultural e do pluralismo deve receber a devida consideração, sem violar a dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais. O artigo destaca aqui a importância do respeito da diversidade e do pluralismo, o que pode também ser motivo de resistência aos abusos biopolíticos. Depois, por um pouco, resumir. A declaração destaca ainda a importância da solidariedade entre os seres humanos e da cooperação internacional que devem ser estimuladas. Artigo 13. Da promoção da saúde e do desenvolvimento social para todos os setores da sociedade. Artigo 14. Do acesso a cuidados de saúde de qualidade, do apoio a serviços de saúde e ao conhecimento científico e tecnológico. Artigo 15. Da proteção das gerações futuras. Artigo 16. E da proteção do meio ambiente, da biosfera e da biodiversidade, artigo 17. Por fim, na aplicação dos princípios, a declaração destaca, já estou terminando, não fuja não, a declaração destaca a importância do profissionalismo, a honestidade, a integridade e a transparência na tomada de decisões, em particular na explicação de todos os conflitos de interesse e no devido compartilhamento do conhecimento, assim como a constante revisão das questões bioéticas envolvidas. Isso no artigo 18, bastante longo. O papel de comitês de ética independentes, multidisciplinares e pluralistas para avaliar a moralidade das pesquisas envolvendo os seres humanos e os desenvolvimentos científicos e tecnológicos. Artigo 19. Reitera a importância da avaliação e o gerenciamento adequado de riscos relacionados à medicina, às ciências da vida e às tecnologias associadas. Artigo 20. Assim como a necessidade da pesquisa transnacional em saúde ter que responder às necessidades dos países hospedeiros e para a redução de problemas de saúde globais urgentes, artigo 21, e a existência da interrelação e complementaridade dos princípios, sendo que cada princípio deve ser interpretado no contexto dos demais, de forma pertinente e adequada a cada circunstância. Artigo 26. Vocês veem que o mapa é bastante amplo e inclusivo. E aí termino com, para não concluir, porque não é para concluir, é para começar. Podemos considerar a biopolítica um teorema da bioética? Vamos voltar à nossa pergunta. A resposta parece ser sim. Digo, parece ser sim. Pelo menos se considerarmos a biopolítica como um paradigma para análise bioética. Quando esta se ocupa da moralidade do uso das biotecnologias e das políticas sanitárias envolvidas, que implicam em estruturas de biopoder, que implicam conteúdos econômicos, sociais e culturais. Em particular, quando relacionados com os direitos humanos, o paradigma bioético e o paradigma biopolítico podem servir para podermos nos referir a conflitos de interesses e de valores a serem resolvidos. Este parece ser um papel da bioética. Pelo menos, se aceitarmos, de acordo com o querido e falecido Ricardo Magliandi, que devemos partir do reconhecimento de um a priori da conflituosidade e tentar encontrar um equilíbrio entre as contrapostas funções da razão, graças a uma ética convergente
que vê na razão a instância anticonflitiva por excelência e que responde à exigência de evitar, resolver ou, pelo menos, regular os conflitos. Podendo-se dizer também, de acordo com o já citado Roberto Espósito, que a conflituosidade se dá no contexto de uma relação complexa e contraditória entre economia, política e vida, que se manifesta em um alternar-se cruzado de politização da economia e de uma economização da política, e onde se jogaria o destino da própria democracia, como parecem indicar as expressões democracia biopolítica e biopolítica democrática, que indicariam em particular que o paradigma de biopolítica não somente não é assimilável, mas também é em contraste frontal com aquele de totalitarismo. Sobre isso pode-se eventualmente discutir. Entretanto, pode-se sustentar também que a tese da biopolítica constitui uma alternativa à biopolítica, que a tese da bioética constitui uma alternativa à biopolítica, pois fundamentada no indesconstrutível princípio da justiça. Aqui estou me citando, estou terminando comigo mesmo. Pois é fundamentada na justiça, que pode, em princípio, mediar as questões normativas envolvidas pelas relações que se estabelecem entre bios e zoé, entre estes e a polis e a tecne, resistindo à redução biopolítica do político, tentando estabelecer um diálogo entre os dois tipos de saberes, ou, e é isso que cada vez mais acontece, instaurando uma logomaquia entre as várias formas de saber e de poder envolvidas, ou então, utilizando a ferramenta da profanação, aqui é uma citação indireta de Agamben, a ferramenta da profanação do assim chamado inevitável natural estabelecido entre a biologia e a política pelo paradigma biopolítico. E considerando a profanação como um deslocamento sem abolição daquilo que se pretende deslocar dos dispositivos do poder. A questão fica, evidentemente, em aberto. Pronto, terminei. Pode deixar a última parte, talvez. Que pode. Não sei se Muito obrigado, Roland. Eu creio que você nos conseguiu, com o da manhã e agora o que você nos apresentou, colocar um pouco o mapa do que nós estamos discutindo, que é a biopolítica e bioética. Vamos aqui, nós temos meia hora de debate agora. Silêncio sepolcrale. Vão preparando aí. Sempre que eu penso nesse problema, eu penso no livro do Foucault, O Nascimento da Biopolítica, onde ele tem um momento lá que ele trata dos direitos humanos muito de passagem, que quase como ele trata ali da liberdade com a questão do neoliberalismo, e não sei se é nesse, não me lembro bem se é nesse contexto que ele coloca os direitos humanos, quer dizer, então a pergunta é, partindo de Foucault, desse livro Nascimento da Biopolítica, se não podia se dizer que a própria proclamação dos direitos humanos, lá em 48, não foi uma, digamos, uma iniciativa biopolítica. Uma iniciativa, ou não sei como diria, uma dinâmica biopolítica. Que os direitos humanos seriam uma iniciativa biopolítica? Eu acho que
pode se interpretar nesse sentido, sim. Enfim, a biopolítica pode ser tão antiga, a rigor, quanto a política quando ela surgiu como uma reflexão sobre como a polis deveria se organizar. Quer dizer, quando o ser humano era considerado não só como membro do ethos, que tinha mais a ver com aquilo que hoje se chama de família, ou grupo, ou clã, se vocês quiserem, e se abria para o mundo como um todo. Acho que sim. Por isso que muitos destacam que o termo biopolítica é um termo denso, confuso, que não dá exatamente para definir o que é que é. Ou você dá uma definição muito genérica, por exemplo, biopolítica é que é a política aplicada aos seres vivos. Grande definição. Sim, tudo bem. Yes. E depois? Mas eu acho que a coisa mais interessante são um pouco essas tentativas de dialetizar essa conceituação quando se introduz, por exemplo, a Agamben fala de uma biopolítica menor, que de fato seria uma forma de resistência à biopolítica maior, que é a saúde, uma espécie de política de saúde universal. Tem alguém da OMS aqui? Não sei, mas, enfim, que poderia ser também incluída. Eu faço parte da Escola de Saúde Pública, então é uma autoacusação também como personagem dessa instituição. E daí? Não vamos mais nos cuidar da saúde porque não tem que viver demais, porque senão tem pessoas demais, é bom que morem, que deixem lugar às novas gerações? Que é o problema, por exemplo, do biological enhancement que se coloca hoje. Ou aquela espécie de eternidade que alguns já estão sonhando, graças à genética. E aí? Enfim, são questões extremamente polêmicas, eu acho. É difícil dizer sim ou não. Vou dizer sim, no entanto, etc, etc, e vai fazer a autocrítica daquilo que você está afirmando. Essa é uma das características também da logomaquia, né? Que é a briga entre argumentos, entre os logoi, né? Não sei se te respondi, provavelmente sim, não. Sim. Muito bem. Não pensaram algo enquanto isso? Não se apavorem com o meu jeitão itálico assim de responder, mas é uma maneira de lutar também um pouco, que é o momento da digestão. Essa é a hora da siesta, normalmente, para mim. Olá, professor, tudo bem? Freud, aqui. Vai. Seguindo na linha que estava falando de biopolítica, pro Agamben já é uma coisa bem mais antiga que pro Foucault, mais ou menos a partir do século XVII. Por isso que eu vi ali no teu texto que tu considera ali o poder disciplinar como uma forma de biopolítica também. Isso eu não tinha visto ainda dessa forma. Sempre separado, assim, poder disciplinar no início da genealogia do poder, no final para a biopolítica. Agamben, ou Foucault? Foucault. Bom. Com relação a Foucault tem que tomar um certo cuidado. Que ele não tinha muito. Aliás, ele era era uma espécie de sessão de análise eterna, né? Embora ele brigasse contra os Lacan. Eu estava lá nessa época, em Paris, em 68, eu estava lá, e fiquei mais nos anos 70. Ele não era tão rigoroso assim na utilização e na definição dos conceitos. Era um work in progress o tempo todo, né? Que estava e mudava. Mas você falou uma... bom, eu falei ontem, hoje estou falando essa. Continuei pensando. Então, exatamente. Então, não estudem Foucault se vocês querem fazer um doutorado em metodologia.
que vocês vão ficar frustrados. Desculpem. Nem agambem. É bom, agora chega a minha língua aqui. Não dá. Ué? Façam qualquer tipo de pergunta, né? Ah, bom. Oi, tudo bom? Eu estava te acompanhando ali na leitura e algumas coisas me chamaram a atenção. No período da minha graduação, eu sou graduada em psicologia, sou psicóloga, eu estudei, no TCC, eu falei um pouco sobre o conceito de biopoder Foucaultiano em relação às formações no campo da saúde. Então, eu queria te perguntar, na verdade, o que tu acha, considerando que Foucault fala também sobre a liberdade, enquanto momentos de liberdade, né, períodos nos quais tu vai fazer algo que te liberte, enfim, e não como uma liberdade total, agora eu sou livre, então a partir deste momento é uma coisa mais fluida nesse sentido. Considerando as formações em saúde, que são formações ainda muito vinculadas à lógica educacional tradicional, como que tu pensa que é possível, e se é possível, e de que maneira tu percebe que seria possível fazer uma dobra, fazer uma curva nessa lógica educacional para o campo da saúde, para que a gente conseguisse se aproximar um pouco daquilo que é almejado pela humanização, principalmente, que fala sobre a questão da autonomia da população e das questões de liberdade da população, mas as nossas formações ainda são muito limitadas. Eu queria te escutar um pouco sobre isso. O que tu pensa sobre essa questão? Deixa eu ver se entendi bem, vou traduzir. Tem que sempre traduzir na própria linguagem as perguntas para poder responder. Se é possível ser autônomo ou livre, autônomo acho que é melhor que liberdade, porque autônomo tem autonomia, você se dá as normas que você vai obedecer. A liberdade talvez possa ser algo que alguém te outorgue. Então, se é possível ser autônomo em um mundo de controle político, sanitário, econômico, é possível ser autônomo? Eu diria, por autonomia, se entende, ser 100% autônomo, diria, não, isso não é possível porque a gente não vive sozinho. Mesmo que a gente fosse numa cripta, provavelmente precisa de alguém que dê um jeito para que a cripta não caia, etc. Portanto, a autonomia é sempre quase como uma militância. Mas contra si mesmo, porque nós interiorizamos também comportamentos que, quando a gente olha de fora como a gente se comporta, nós vemos que são exatamente o contrário daquilo que a gente gostaria que sejam valorizados. A gente é muito revolucionário, entre aspas, mas muitas vezes somos reacionários. A gente é contra os preconceitos, mas eu acho que a luta contra o preconceito é uma luta cotidiana. Muitas vezes, nas menores instâncias, eu descubro isso mesmo. Ih, caramba, aqui estou sendo preconceituoso. Então, não deve ser preconceituoso, blá, 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 mas acontece. Por isso que houve esse grande campo, que você é psicóloga, né? Aberto por Freud, que fala de Thanatos, que parece que está sendo um pouco mais forte atualmente que Eros, e provavelmente já foi em outras épocas. Não tenho uma resposta. Eu diria, vai, luta, briga para isso, todo do seu lado. Mas acho muito complicado. Muito complicado. Até porque os dispositivos construídos
exigentes de controle do outro. E aí começa na relação homem-mulher, etc, etc. É só pensar nos desastres dos machismos e todas essas coisas, que para mim são ridículos. Mas para muitas pessoas, não, pô, você viu que é macho, etc. Patetique depende para quem. E depende de que estrutura poder também. Mas venceremos, não sei quando e como, mas porque tenho um amigo chileno que sempre utiliza essa expressão que era lá dos venezuelanos. A resposta sui generis, né? Mas não tinha como. Vamos. Não, eu queria aproveitar a tua presença aqui também para talvez colocar uma questão que é recorrente nestes fóruns, mas nem por isso deixa de ser sempre importante de continuar a debater, não? Da biopolítica, ela se caracteriza pela, digamos assim, inserção instrumental da vida humana, não? Na lógica do poder, não? De outro lado, os direitos humanos e a própria bioética operam como uma espécie de insurgência da vida para ela não se deixar nem controlar, nem submeter. Então aí tem exatamente um embate que eu acho que o padre Roque comentava, a biopolítica se confronta desde as duas perspectivas. Porém, tem uma questão que está aí já batendo na nossa porta, e os estudos de Martha Haraway e que eles trabalham, é a questão do próprio humano. Afinal, nós, claro, a ideia dos direitos humanos, bioética do humano, quer dizer, nós temos uma concepção do humano que está prestes a sofrer digamos assim, uma vulnerabilidade impressionante, seja pela biogenética, seja pela cyborg, que é a incorporação de instrumentos, enfim, seja, então, aí temos exatamente uma fronteira que está se deslizando, diria eu, está a ponto de se deslizar, não é? Na nossa frente. Talvez sejamos a geração que vai assistir a esse ponto, não é? E que nos confronta, eu diria, com dois elementos. De um lado, o passado da eugenia, não é? O famoso passado de criar uma raça boa, pura, melhor, enfim, essa sombra nos persegue e sempre está aí, não é? Então, até onde, no caso, a bioética, os direitos humanos, nessa perspectiva biopolítica, não é? No caso, a ideia do humano que pode ser melhorado, como, onde, até onde, não é? E, de outro lado, a possibilidade de que a tecnologia que temos já nas nossas mãos possibilita realmente ir reconfigurando o humano. Então, eu te pergunto, tu é da saúde, tu estás aí, então eu acho que é importante ter uma reflexão desde a bioética, direitos humanos, como se mobiliza essa fronteira, que critérios haveria, como é que tu percebes essa possibilidade do humano que vai se alargando para outras formas do humano, e se tem fronteiras, tem critérios, tem limites, não sei, quero te ouvir a respeito. Boa questão. Em substância, você está me perguntando um pouco se eu sou do partido do Savulesco, né, do John Harris, etc., que defendem, desculpem quem não souber desses nomes, que defendem essas posições que são chamadas de transhumanistas. Quer dizer, a biotecnociência, ela está chegando a um ponto em que seria, em princípio, possível tornarmos eternos. O grande objetivo, ou a grande fantasia, vamos chamá-la assim, que é da ordem do imaginário, é uma espécie de eternidade, ou pelo menos um aumento da esperança de vida que passa de 80 para, sei lá, 300, 400, com todos os problemas que isso implicaria em termos da população mundial, do número, do ambiente, etc, etc. Alguns já pensam em ir colonizar um outro planeta, sei lá onde, mas enfim. Então, até onde a bioética ela pode ajudar? E nesse sentido, uma biopolítica poderia assumir
políticas desse tipo. É possível. São factíveis? Não são factíveis. Mas quantas coisas que o ser humano realizou ou tentou realizar e que eram ruins e que eram consideradas não factíveis. Aí vem a história da eugenia e da digenia. A história da eugenia nós sabemos, e isso era bastante comum, porque é matemática que eu estudei bastante, né? Dos nazistas, por exemplo, aquela história... Não, mas porque eram bobagens do ponto de vista biológico, do ponto de vista científico. Uma raça pura, dita pura, entre aspas, é uma raça doente. É só pensar nas consanguinidades das famílias reais na Europa, nos séculos anteriores, que aí esses cientistas nazistas nem se lembravam disso porque estavam obnubilados os cegos por outras razões, que eu não vou entrar nessa discussão aqui, que é uma coisa bastante sofrida, vamos dizer assim. Então, o que fazia a biótica? Isso não quer dizer que se é possível, e aqui entramos na questão, transhumanismo para aplicar, por exemplo, o paradigma preventivista, etc., etc., para reduzir doenças, etc., ok. Quando é para potencializar características que nós já temos, aí são outras discussões. Mas não é para dizer, não, então vamos bloquear completamente a pesquisa e a melhoria da qualidade de vida. Não, isso seria um absurdo. Senão a gente faz saúde pública para quê, por exemplo? Então, se é para prevenir adoecimentos, sofrimentos evitáveis, eu acho que esse poderia ser um grande lema da bioética. Talvez não exista uma bioética unicista, mas talvez a gente possa ver um princípio quase como um princípio unicista, que é evitar o sofrimento evitável. Se evitar seria como uma espécie de mandamento, que não vale de forma absoluta, porque todos os princípios são prima facie, etc., etc. Eu sei dessa história. Mas talvez nessa direção, ok. Previna tudo aquilo que é possível prevenir e que afeta a sua vida de uma maneira que você não gosta e que os seus vizinhos não gostam, né, etc. Mas depois tem que ver cada caso específico, porque isso é um discurso muito geral e genérico. Também não fui muito satisfatório na minha resposta, mas também a pergunta era uma perguntona assim que a gente desconstrói na medida do possível. Enfim. Mas a gente pode continuar a conversa depois. Tu comentaste de usar toda a tecnologia e técnicas que a gente tem para preservar a vida. Mas no caso desse preservar a vida, a gente não está também deixando, por exemplo, gerações futuras à deriva, porque tem que renovar. A gente morre, vem pessoas novas e eu acho que pode ter consequências também essa preservação excessiva. Ou, enfim. Não, concordo com você. Concordo. Quem quiser preservar tudo, prever tudo, em primeiro lugar, vai ser frustrado. Porque isso não é possível. Porque os sistemas são dinâmicos. A grande mente previsora de todo o futuro. A gente às vezes nem consegue prever o dia seguinte por uma série de razões. Não, mas concordo. É uma questão que deve ser considerada. Senão você chega num espaço totalitário de hipercontrole, você nem mais pode fazer assim. O que é que tem por trás de tudo? Não, please. Também tem que ser um pouco cool. Mas, quem trabalha como eu na Fiocruz, bom, essas são umas das questões.
você não tem vida saudável. Sim. Mas muitas vezes Paradoxo, a gente goza também com coisas que não são tão saudáveis, vamos dizer, as coisas como são. Desde que não prejudique terceiros, aí é outra história. Essa é uma limitação. Vocês veem que as respostas a essas perguntas são sempre um pouco limitadas, sui generis, se a gente quiser ser honesto. Senão tem cartilha, plim, plim, plim. Bom, vou te agradecer pela conferência maravilhosa que tu nos ofereceste. Eu estava pensando, a partir daquilo que ele estava falando, e me parece que a gente tem hoje, então, cada vez mais uma privatização das biopolíticas, né? Porque me parece cada vez mais que algumas vidas vão ficar cada vez mais longas, mas outras não poderão se alongar dessa maneira. Então a gente tem junto, me parece, uma certa necropolítica funcionando nesse sentido, muito no sentido de que se discute hoje justamente, né, até onde que um serviço de saúde pública pode pagar um tratamento caro, mas, enfim, algumas pessoas vão ter esse recurso. Tem um movimento norte-americano ali no Vale do Silício, né, que eles, enfim, são gente muito rica, como todo mundo que mora lá no Vale do Silício, pelo menos uma boa parte. Tem e eles incêndio lá. Sim, agora tem incêndio. Nossa. Mas já fazem mais de 20 anos que eles financiam, acho que tu sabe disso melhor que eu, né? Financiam pesquisas de prolongamento da vida. Sim. E inclusive aquelas coisas lá da Carnegie Mellon, de fazer o upload do cérebro para um computador, enfim, né? Eles têm duas grandes linhas, digamos assim. E ali eu acho que fica muito claro essa privatização de uma biopolítica, porque ali eles nunca esconderam, só vão ter acessos a essa vida potencialmente infinita, que é o que eles imaginam, a fantasia que eles têm, quem tiver dinheiro para sustentar isso aí. Eles nunca imaginaram que isso fosse uma coisa universal. Então, eu acho que talvez aí seja também um limite da discussão da bioética, à custa de quem a gente prolonga a vida, né? Porque, evidentemente, não é possível que todos vão viver 300 anos, 400 anos, né? Bom, a minha resposta agora é como sanitarista. É claro que tem problemas sérios, inclusive aqui no Brasil, por exemplo, dos portadores de doenças raras, e que os remédios custam como uma campanha de vacinação por uma população muito restrita. E aí, vamos deixar esses portadores de doenças raras morrerem em nome do maior interesse, do maior número? Agora estou sendo um utilitarista cúbico, que é mais que quadrado, né? Pessoalmente, eu acho que a coisa tem que ser discutida de uma maneira um pouco mais razoável. Não é o bom. Puramente é um campo intermediário. Agora, é verdade também, aqui tem que criticar também a pergunta, é verdade que se estão faltando recursos para as políticas da saúde, não é por causa dos portadores de doenças raras, é por outras razões que nós também sabemos. Não sei se é o caso, talvez, para as pessoas que não são daqui, valeria lembrar a corrupção, né? Todo esse dinheiro que deveria ir para um lugar e que está em barras de ouro, não sei aonde, ou na Suíça, ou... Agora, os caras, essas pesquisas que fazem lá na Silicon Valley, etc., tudo bem, que façam. Acho difícil também, em nome de não ter excessos, bloquear demais as pesquisas. Aí, cuidado, porque senão vira uma sociedade completamente reacionária. E não pode, porque não tem ainda sanduíche para todo mundo, então não vamos inventar o bolo. Não, inventa também o bolo, depois vamos ver como a gente distribui isso. Se a gente for social, tem que ser um socialismo um pouco inteligente, não quadrado, ou cúbico.
Não sei. Essa é uma resposta. Eu não estou me colocando contra isso. Eu não estava me colocando contra. Eu estava só fazendo. Você colocou uma questão, pensando o que a gente está fazendo de nós mesmos. É só essa questão. Eu acho que. Eu acho que daí não é só uma questão brasileira, isso que eu quero dizer. Não é só corrupção. Claro, também. Tem muito, né? Itália, mas a gente tem toda uma. Nós temos, eu acho que, uma lógica que vai se construindo dessa maneira, né? Enfim, e a lógica, se vai se construindo dessa maneira, é mais uma discussão do que propriamente eu ter que me posicionar sobre o certo e errado e não vou condenar nenhum tipo de pesquisa, obviamente, né? Eu acho que temos que potencializar a saúde pública, sim, que não são bichos de 7 cabeças impossíveis, que muitas vezes são mal feitas essas. Mas também deixar aberta a pesquisa, porque senão... Bom, eu sou da Escola de Saúde Pública, não sou de Biomanguinhos, mas se for Biomanguinhos, não, agora a gente fecha Biomanguinhos, essa pesquisa, deixa os americanos fazendo, aqui a gente se ocupa de limpar o esgoto. Não, limpa o esgoto e se ocupa de pesquisa também. Há e não há. Mais alguma pergunta? Pergunta ou crítica, ué? Finito? Finito. Vamos fazer agora um intervalo até às 16 horas. E aí nós voltamos para a apresentação do livro da Laura Bacigalupo. Tá? Ela não pôde vir, porque parece que teve problemas familiares. Então, tem 3 que vamos apresentar o livro, que foi trazido.